Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Ele fale também ao seu coração, em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 31, porção Emor. Emor quer dizer fale. Essa porção vai iniciar no capítulo 21 de Vaikra, Levítico, e vai até o capítulo 24, no verso 23. A Haftará, que é a parte dos profetas, vai estar em Ezequiel 44, a partir do verso 15 até o 31. Essa porção, pessoal, ela tem ao todo mais de 120 versos, é uma porção um pouco longa, mas como sempre a gente vai fazer um resumo, a gente vai se concentrar mais no capítulo 21, e depois no capítulo 23, onde vai falar das festas. Eu convido você a estar conosco. Com certeza alguma coisa Adonai vai falar ao seu coração. Essa porção, pessoal, ela vai seguir o mesmo contexto da porção passada. Eu sempre tenho repetido isso, que as porções elas trazem um contexto das porções anteriores. Na porção passada, Adonai falou sobre santidade. Ele deu vários regulamentos, mandamentos para o seu povo, para que eles pudessem ser santos. O mesmo vai acontecer nessa porção. Adonai agora vai falar em direção ao sacerdote. Então a gente pode dizer que essa porção seria a segunda parte da porção Kedoshim. Ainda que ela tenha um outro nome, mas ela ainda está falando do mesmo contexto, está falando sobre santidade. Na porção passada, Adonai falou em direção ao povo de Israel. Agora, Adonai vai falar em direção aos sacerdotes e depois falar com o sumo sacerdote. Então perceba que Adonai está falando de baixo para cima, Ele começou falando com o povo, agora vai falar com o sacerdote e depois com o sumo sacerdote. Depois dele ter falado com esses três níveis, de pessoas, ele então vai passar o manual das festas. Isso é muito interessante, pessoal. A gente tem que perguntar, como sempre, fazer uma pergunta. O que as festas têm a ver com santidade? Porque se a porção está falando de santidade, e Adonai faz questão de citar todas as festas nessa porção, é porque as festas têm uma relação com santidade. Mas qual é a relação, pessoal? Adonai, ele quer que nós entendamos que o povo santo, eles celebram festas, mas as festas estabelecidas por Adonai, não as festas pagãs, não as festas religiosas. Então é por isso que Adonai vai citar todas as festas hoje na ordem, dando a data de cada uma delas. Inclusive eu preparei no nosso calendário quando vai acontecer cada uma delas, para que você possa já colocar na sua agenda, já se programar para celebrar essas festas. Muito bem, vamos então dar início na leitura. Convido você a abrir o seu coração. Vamos iniciar no capítulo 21, vendo a instrução que Adonai vai dar para os sacerdotes. Vaikra capítulo 21 inicia assim, pessoal. Adonai disse para Moshe: fala aos Kohanins, os sacerdotes, filhos de Aharon, e diga: nenhum Kohen, nenhum sacerdote pode se tornar impuro por nenhuma alma no meio do seu povo. O que é isso, pessoal? Como assim se tornar impuro por uma alma? Adonai aqui está falando sobre tocar em um corpo morto. Agora veja que coisa interessante. Adonai está chamando o corpo morto de nefesh, de alma, derrubando por terra a teoria religiosa que diz que a alma é imortal. Veja só, Adonai está chamando um corpo morto de alma, de nefesh. Isso quer dizer o quê? Que a alma morre e que a alma não é aquilo que disseram para nós, A alma não é aquilo que as religiões dizem por aí, como se fosse um corpo dentro do seu corpo, que quando você morre sai e vai para uma outra dimensão. Tudo isso é paganismo, pessoal. Tudo isso é ideia religiosa totalmente contraditória às Escrituras. Adonai está dizendo aqui que os sacerdotes, pelo fato deles ser santos, eles não podem se contaminar tocando em uma alma essa que está morta. Então, o que acontece? Todo ser humano é uma alma. Quando ele está vivo,
Ele é uma alma viva. Quando ele morre, ele passa a ser uma alma sem vida, uma alma morta. Isso é claro na criação, né? Quando Adonai soprou no ser humano o fôlego de vida, ele então passou a ser uma alma, e não a ter uma alma conforme diz as religiões. Então, quando o homem morre, o que acontece? O fôlego sai e ele volta ao seu estado de origem, ele volta a ser uma alma sem vida. Então, pessoal, não aceite jamais essa ideia maluca, né, que as religiões dizem por aí, que a alma é imortal, a não ser que Adonai seja um ignorante nesse assunto, né? A não ser que Adonai não saiba ainda que a alma é imortal. Porque se a alma não morre, como muita gente diz por aí, o Eterno então é um grande ignorante nesse assunto. Ele está deixando claro aqui que um corpo, quando morre, é uma alma, e quando alguém toca nesse corpo, ele se torna impuro. Parece até um absurdo, né, pessoal? As religiões querem ensinar o Eterno. Será que aquele que criou as almas, ele não sabe que as almas é imortal? Então, as religiões sabem, mas o Eterno não sabe. A gente vai ver várias vezes Adonai citando o corpo morto como alma. Número capítulo 9, quando o povo de Israel vai celebrar a Pessa no deserto, os primos de Moshe não vai poder celebrar a Pessa porque eles estavam impuros, e a Torá vai dizer, porque eles tocaram em alma morta. E Adonai vai estabelecer, né, a segunda Pessa, dizendo que ninguém pode celebrar Pessa estando impuro por ter tocado em alma morta. Então, uma pessoa dizer que a alma não morre, ela então está querendo dizer que ela sabe mais que Adonai. Né? Aquele que criou a alma não sabe, só ela que sabe. Veja o absurdo disso, né, pessoal? Aí a gente tem que decidir de que lado você vai ficar. Do lado do Eterno ou do lado do achismo religioso. Vamos continuar a leitura. Com exceção por seus parentes mais próximos. E aí ele vai citar, né? Por mãe, pai, filho, filha e irmão. E também, né, por sua irmã, desde que ela ainda seja virgem, que ela ainda não tenha casado. Então veja só, Adonai está dizendo aqui que os sacerdotes não podem jamais se contaminar tocando em um cadáver humano. Ele abriu uma exceção somente quando fosse, né, parente bem próximo. Adonai está abrindo uma exceção aqui por considerar a dor, né, de ter perdido um ente querido. É um momento muito terrível na vida de todos nós. Todo ser humano um dia passa por isso, de perder algum ente querido. Mas a Escritura ela é categórica, pessoal, que nós não podemos jamais tocar em um cadáver humano. Quando a gente toca em um cadáver humano, a Torá vai dizer que a gente fica impuro durante 7 dias. Os sacerdotes não podiam fazer isso por quê? Porque se eles ficassem impuros, eles não poderiam fazer o serviço de sacerdote e eles não poderiam também comer dos sacrifícios que pertenciam a eles. Como os sacrifícios são algo santo, eles não podiam jamais, estando impuro, comer da carne dos sacrifícios. Alguns sacerdotes, pessoal, eles vão usar de malandragem e vai se aproveitar desse mandamento para dizer que eles não podem socorrer uma pessoa caída, por exemplo. A gente vai ver uma parábola, aquela parábola do bom samaritano, onde o Mashiach incluiu na parábola um sacerdote. E por quê? Porque os sacerdotes, utilizando desse mandamento, eles diziam que não podia nem se aproximar de alguém que estava morto. Mas a Torá não diz não se aproximar, ela diz não tocar. Aquele homem não estava morto. Ele estava apenas beira a morte, né? Então o sacerdote poderia ter olhado. Se tivesse morto, ele procurava alguém e avisava. Mas o que ele fez? Passou para o outro lado, nem ligou para o homem que estava caído. De repente vem também um levita e faz o mesmo. Passa direto, não se importa com aquele que está caído. Por que o Mashiach ele usou um levita e um sacerdote, pessoal? Ele se aproveitou da situação, da pergunta que aquele jovem rico fez. O jovem perguntou quem é o meu próximo. Então o Mashiach já se aproveitou e já deu uma cutucada nas 3 níveis de pessoa. No sacerdote, no levita e no judeu. Porque veja só, o sacerdote, quando não socorreu aquele homem, mostrou que ele não estava cumprindo a Torá. Ele era religioso, mas do que adianta ser religioso? O importante não é ser religioso, o importante é cumprir a Torá, é amar o próximo.
algo que aquele sacerdote não fez. De repente vem um levita e faz a mesma coisa, passa direto. Então é mais um religioso que não cumpre a Torá. Então o Mashiach está se aproveitando daquela pergunta daquele jovem para dar uma cutucada, né, nos religiosos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Depois vocês lêem lá a parábola. Quem vocês acham que era o homem que estava caído, pessoal, na estrada? Era um judeu. O Mashiach não citou, né, esse termo, esse nome judeu, porque o Mashiach quer que a gente ponha a nossa cabecinha para funcionar, pessoal. Tem gente que não consegue ver o que está explícito no texto. O Mashiach não citou judeu também para não humilhar os judeus, porque os judeus, eles tinham assim um pavor, né, do samaritano. Então o que o Mashiach quis dizer com aquela parábola? Que um judeu estava caído, precisando de socorro, passou 2 religiosos, não socorreu ele. Quem que socorreu? Justo aquele que o judeu jamais esperava que vinha o socorro. Então o Mashiach está mostrando o quê? Que não é necessário ser religioso. É necessário sim amar o próximo. Aquele samaritano que era visto com maus olhos estava cumprindo a Torá muito mais do que os religiosos. Eu mostrei para vocês na porção Metsorá uma tabela mostrando os 12 tipos de impurezas que existem. E eu vou novamente mostrar para vocês. Talvez vocês não viram isso. Eu convido vocês a tirar um print, salvar essa tela, para que vocês entendam quais são os tipos de impureza que existem. Ao todo são 12 tipos de impureza. 5 impurezas são impurezas simples, que a pessoa fica impura somente até o pôr do sol. Por exemplo, a pessoa tocar em um cadáver de um animal, ela fica impura até o pôr do sol. Nesse caso, ela não teria que fazer purificação, não teria que fazer oferta pelo pecado. Se a pessoa comesse, por exemplo, um animal que foi morto, atacado por um outro animal, ele também ficaria impuro, mas somente até o pôr do sol. Então, nesse caso, não precisa fazer purificação, não precisa fazer oferta pelo pecado. Já existem outras impurezas que são impurezas mais graves, que duram mais de um dia. Então, essas impurezas precisam fazer purificação e precisa também de oferta pelo pecado. Qual é a primeira que Adonai citou para nós? Foi a mulher quando dá à luz. A gente viu isso na porção Tazria. A mulher quando dá à luz um menino, ela ficava impura por 40 dias. E se fosse uma menina, ficava impura por 80 dias. No fim da sua impureza, ela teria que fazer uma oferta pelo pecado e fazer purificação. No caso, era 2 pombinhas. Já existe uma impureza que é um pouco mais grave, que é essa de número 4, a impureza de Tsaraat. Essa pessoa ficava impura enquanto durar, né, a sua Metsorá, a sua Tsaraat, e quando ela terminasse a impureza, ela tinha que fazer um processo de purificação com 2 pombas, e teria que fazer uma oferta de um carneiro como oferta pelo pecado, pela culpa. Independente se ela fosse pobre ou não, ela teria que ofertar um carneiro. Quando o sacrifício é um carneiro, pessoal, significa que é uma impureza grave. Se for uma impureza simplinha, seria uma pomba, 2 pombas. Mas quando Adonai exige um carneiro, é porque é uma impureza mais grave. Por que eu estou mostrando essa tabela para vocês? O interessante, pessoal, que o assunto das impurezas iniciou na Torá depois da morte dos filhos de Aharão. Então, os primos de Moshe, que tiveram que tirar os corpos, né, de Nadav e Avihu, eles ficaram impuros e eles vão ficar impuros por 7 dias. A Torá não vai dizer que eles fizeram o processo de purificação. Por que eu estou dizendo que isso é interessante? Porque o processo de purificação para quem tocar em um corpo morto só vai ser dada por Adonai depois da rebelião de Cora. Isso é muito interessante. Por que Adonai demorou tanto para dar esse processo de purificação para quem toca em um corpo humano? Com certeza Adonai já sabia o que ia acontecer na frente, por isso ele aguardou para só depois dar então o processo de purificação, que é essa daqui, de número 11, as pessoas seriam purificadas com a cinza da novilha vermelha. Existe muito mito, né, com respeito a essa novilha vermelha. Existe uma razão porque Adonai estabeleceu isso.
A gente vai falar sobre isso somente lá na porção de número 39, que é a porção Rucat, regulamentos. Nós vamos explicar para vocês por que Adonai estabeleceu essa novilha vermelha. Eu vou mostrar para vocês que isso é somente para o deserto, tá, pessoal? O povo de Israel não entendeu direito isso e levou também esse processo de purificação para a terra de Israel. Mas isso era algo específico para o deserto. De todo tipo de impureza, o mais complexo, né, para fazer a purificação será essa daqui, de tocar em cadáver. E é interessante que Adonai ele vai estabelecer esse regulamento somente lá na porção de número 39. Nós estamos aqui na porção de número 31, ou seja, daqui a 8 porções é que Adonai vai estabelecer esse processo de purificação. Impuro, eles sabiam que ficava. Eles ficavam 7 dias impuros, mas Adonai ainda não deu o processo de purificação. Isso só vai ser dado na porção de número 39. Vamos continuar a leitura, vamos voltar para a Torá. Continuando, né, no mesmo contexto, veja que Adonai vai dizer, pessoal, os sacerdotes não poderão fazer calvas na cabeça, nem raspar o canto da barba, nem cortar pedaços de sua carne. Em vez disso, eles devem ser santo para seu Elohim e não profanar o nome, né, o nome de Adonai. Pois eles são os que apresentam para Adonai as ofertas feitas pelo fogo, o pão do seu Elohim, portanto, né, por isso eles devem ser santos. Percebe que esse assunto aqui foi dito na porção passada, a porção Kedoshim. Agora veja o contexto aqui, pessoal. O Eterno começou falando sobre ficar impuro tocando em um corpo morto. Adonai está falando aqui sobre o luto. Então eu entendo, e eu falei isso para vocês na porção passada, que esse assunto de raspar a barba, de cortar o cabelo, de marcar o corpo, está relacionado ao estado de luto. Muitos levam isso ao pé da letra, né? Inclusive tem grupos judeus que não rapam a barba, que não cortam o cabelo, baseado no que está escrito aqui. Eu vejo claramente, né, uma conexão entre esse assunto com o estado de luto. Adonai não está proibindo realmente o ser humano cortar o cabelo, nem cortar a barba, como muitos entendem. Eu respeito, né, o entendimento das pessoas, mas não vejo isso no texto. O sacerdote não poderá casar com uma prostituta, nem com uma desonrada, nem com divorciada, pois ele é santo para o seu Elohim. Em vez disso, ele deve separar-se para ser santo. E novamente Adonai repete, né? Pois ele oferece o pão do nosso Elohim, ele será santo para vocês, pois eu, Adonai, que os torna santos, sou santo. Perceba, pessoal, que para os sacerdotes existe leis mais rígidas do que para o povo. Não existe essa proibição para os filhos de Israel. Os filhos de Israel poderiam casar com uma estrangeira, poderia casar com uma divorciada, poderia casar com uma mulher que não era virgem. Poderia, não tinha problema. Já o sacerdote não pode. Para o sacerdote, a lei é mais rígida. E por quê? Eu já expliquei isso para vocês, que quanto mais próximo o homem está de Adonai, mais Adonai vai exigir desse homem no quesito de santidade. No verso 9, veja o que ele vai dizer. A filha do sacerdote que profanar a si mesmo, se tornando prostituta, ela vai estar profanando seu pai e deve ser executada pelo fogo. Veja que juízo severo aqui, pessoal. A gente viu na porção passada Adonai falando que não podia, né, forçar a sua filha a se tornar prostituta, porque isso ia contaminar a terra. Aquilo era para o povo de Israel. Se acontecesse de uma mulher dos hebreus se tornar prostituta, por exemplo, ela não seria queimada no fogo. A única coisa que ia acontecer com ela, que ela não ia arrumar ninguém para casar com ela. Dificilmente ela ia arrumar um marido, e tudo que as mulheres queriam era ter um marido. Então esse juízo aqui de punir de morte é somente para a filha do sacerdote. Então existem regras que são específicas para o sacerdote. Por isso que Adonai está falando hoje em direção ao sacerdote. Semana passada ele falou em direção ao povo. Hoje ele está falando com os sacerdotes.
Agora, a partir do verso 10, ele vai falar com o sumo sacerdote. Então, se você está achando que a Torá é rígida com o sacerdote, você vai perceber que com o sumo sacerdote é mais rígido ainda. Vamos ler com atenção o que Adonai vai dizer aqui. O Corém, o mais elevado entre seus irmãos, aquele que tiver o óleo da unção derramada sobre a sua cabeça, que foi consagrado para vestir as roupas, não deixará de arrumar o seu cabelo, nem rasgará a sua roupa, e não se dirigirá para um local em que se encontra um corpo sem vida, e não se tornará impuro, ainda que seja seu pai ou sua mãe. Então veja só como é rígido para o sacerdote. Então perceba, pessoal, vamos voltar no verso 10 aqui, onde Adonai está falando novamente sobre o cabelo, sobre rasgar a roupa. Está falando aqui no contexto do quê? De luto. Veja o verso 11. Quando o sacerdote perder um ente querido, ainda que seja seu filho, ainda que seja seu pai, ele não poderá cortar o cabelo, não poderá rasgar as vestes e não poderá se aproximar desse corpo. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote, ele não pode jamais se ausentar do santuário. Se ele se aproximar de um corpo morto, ele vai se tornar impuro, e se tornando impuro, ele não poderia jamais comparecer no tabernáculo, porque certamente ele morreria. Pelo fato dele ser o sumo sacerdote, ele não pode, tá, pessoal, jamais se aproximar de um corpo morto. Então é por isso que Moshe falou para Arão não se aproximar dos filhos dele. Lembra quando Nadav e Abiú morreu? Arão não chorou, não rasgou as suas vestes, não cortou o seu cabelo, não se manifestou como estando em luto. O sacerdote não pode fazer manifestações declarando que está em luto. Ele não pode ficar em estado de luto, ainda que seja seu filho, ainda que seja seu pai, ainda que seja sua mãe. Então perceba, quanto mais próximo o ser humano está de Adonai, mais Adonai exige do ser humano, pessoal. Tudo isso é um ensinamento para nossas vidas. Continuando, ele diz que o sumo sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não poderá casar com uma viúva, nem com uma divorciada, nem com uma mulher profanada, né, que não seja virgem, nem com uma prostituta. Somente com uma virgem e que seja do seu povo. Ele também não pode casar com nenhuma estrangeira. A partir do verso 17, Adonai vai falar sobre os sacerdotes que teriam algum defeito físico. Conforme o tempo ia passando, pessoal, muito sacerdote ia nascer e provavelmente poderia nascer alguém que tivesse problema na perna, problema no olho, problema no ouvido. Então nenhum sacerdote com defeito poderá se aproximar do tabernáculo para fazer o serviço de sacerdote. É o que Adonai vai dizer nos próximos versos. Isso não quer dizer que Adonai é preconceituoso, tá, pessoal? Adonai quer que para fazer o serviço no tabernáculo, sejam sacerdotes que estejam perfeitos, que tenham o corpo perfeito. Esses que tiver algum tipo de defeito, eles vão ser mantidos também com os sacrifícios, com os dízimos. Adonai vai também sustentar eles da mesma forma que sustenta os outros sacerdotes, só que eles não podem comparecer no tabernáculo para fazer os sacrifícios. No verso 22, pessoal, Adonai vai confirmar o que eu estou falando para vocês. Os sacerdotes que tinham defeito, eles poderiam sim comer dos sacrifícios e do pão que era ofertado, né, para os sacerdotes. Ele só não poderia ultrapassar a cortina e se aproximar do altar para não profanar o lugar sagrado. Moshe disse essas coisas para Arão e para seus filhos e também para todo o povo de Israel. Assim finaliza o capítulo 21. E no capítulo 22, pessoal, Adonai vai continuar falando com os sacerdotes, só que agora vai falar das impurezas. Todas aquelas impurezas que eu mostrei para vocês no início, naquela tabela, Adonai vai falar também para os sacerdotes, porque eles também podem se tornar impuros. Por exemplo, o sacerdote poderia ter ejaculação, e assim ele ficaria impuro. Até o pôr do sol, ele não poderia se aproximar do tabernáculo estando nessa situação. O sacerdote também poderia ter problema de tsaraat, às vezes poderia acontecer de algum ficar com tsaraat. Então o Eterno vai repetir para os sacerdotes
todas aquelas impurezas que ele já falou em porções passadas para o povo de Israel. Agora ele vai falar para os sacerdotes para que eles tomem cuidado para não se contaminar ficando impuro, e se isso acontecer, eles não poderiam jamais se aproximar do Mishkan, muito menos comer dos sacrifícios que eram ofertados lá no tabernáculo. Agora no verso 18, pessoal, de Vaikra 22, Adonai vai falar em direção não somente ao sacerdote, mas agora também em direção a todo o povo, falando sobre os sacrifícios. Ele vai dizer o seguinte: quando alguém, membro, dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que vive em Israel, trazer a sua oferta, tanto faz ser oferta de voto ou oferta voluntária, deverá ser macho sem defeito, tá, pessoal? Tanto de cordeiro como de bode. Eles não podem levar nada que tenha defeito para ser ofertado como sacrifício, porque Adonai não aceita nenhum tipo de sacrifício que tenha algum tipo de defeito. Adonai disse para Moshe: quando nascer um novilho, ou uma ovelha, ou uma cabra, ele deve permanecer com a mãe por 7 dias. Do 8º dia em diante, será aceito como oferta feita pelo fogo. Entretanto, nenhuma vaca, nenhuma ovelha poderá ser morta junta com o seu filho. Veja que coisa interessante, pessoal. Adonai está falando aqui que os animais, quando nascem, ele só pode ser ofertado em sacrifício a partir do 8º dia. Lembra que os primogênitos também eram circuncidados no 8º dia? Então, os animais só podem ser ofertados como sacrifício do 8º dia em diante. Mas Adonai estabelece uma regra que nenhuma mãe pode ser ofertada em sacrifício junto com o seu filho. Falando dos animais, né? Então isso mostra o cuidado que Adonai tem com os animais, e ele quer que nós tenhamos também respeito com os animais. Se alguém se atrevesse a oferecer uma ovelha e junto com a ovelha o filhote dessa ovelha, Adonai não aceitaria. Tinha que ofertar ou só a ovelha ou só o filhote. Não poderia ofertar os dois juntos. Isso tem a ver com justiça, tá, pessoal? Isso é muito lindo. Eu queria mostrar isso para vocês antes da gente poder ir para o capítulo 23. E Adonai continua dizendo: quando for oferecer um sacrifício, faça do modo que seja aceito. Ou seja, não pode fazer sacrifício de qualquer jeito. Tem que ser feito conforme o regulamento estabelecido por Adonai. No verso 32 ele vai dizer: não profane meu santo nome. Ao contrário, considere, o meu santo nome como santo no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Adonai, que os torna santos, e eu os trouxe da terra do Egito para ser o seu Elohim. Eu sou Adonai. Então percebe, pessoal, que essa porção continua no mesmo contexto da porção passada. É como eu falei. Essa porção é como se fosse a segunda parte da porção Kedoshim. Adonai continua ensinando que o seu povo deve ser santo, fazer as coisas conforme ele estabeleceu e santificar o nome dele porque ele é santo. E terminando assim esse capítulo, vai entrar o capítulo 23, que é justamente o capítulo que vai falar dos encontros marcados, dos tempos designados, que são as festas de Adonai. Eu fiz essa pergunta no início do vídeo, mas eu acho que vale a pena nós fazer novamente essa pergunta, pessoal. O que as festas têm a ver com santidade? Por que Adonai vai falar das festas e ele vai falar todas as festas na sua ordem? Isso não acontece em nenhum local mais da Torá. Sempre o Eterno fala das suas festas, mas cada capítulo ele vai falar de uma festa específica. Aqui não, aqui ele vai falar de todas as festas na sua ordem, e eu repito, tudo isso para que o seu povo saiba que ser santo também está incluído participar das festas de Adonai. Aquele que se diz santo não pode jamais participar das festas pagãs. É isso que Adonai quer que o seu povo entenda. Vamos agora para o capítulo 23, que será o nosso tema principal da porção de hoje. Vamos analisar cada uma das festas. Inclusive, eu convido você a pegar uma caneta para anotar quando vai acontecer cada uma das festas. Vamos então para Vaikra, capítulo 23, a partir do verso 1. Adonai disse para Moshe. Então perceba que é o próprio Adonai falando, pessoal. Tudo que nós vamos ler aqui
é Adonai falando aos ouvidos de Moshe. Fala para o povo de Israel e diga: os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são meus tempos designados. Então, quem que está falando aqui? Adonai. Então, as festas são de quem, pessoal? De Adonai. Essa festa, pessoal, não pertence a nenhuma religião e também não pertence a nenhum ser humano que venha dizer que essa festa é dele. Todo ser humano pode participar dessa festa, mas o dono dessa festa é Adonai e ele convida toda a humanidade para fazer parte dessas festas. Não é por acaso que ele estabeleceu todas essas festas. Elas, além de testemunhar algo que aconteceu, elas profetizam algo que vai acontecer. Eu vou estar mostrando isso para vocês no finalzinho do capítulo 23. Então vamos ver, pessoal, qual é a primeira das festas, né? Adonai falou para Moshe que essas são as festas e agora ele vai anunciar quais são elas. E a primeira de todas é o Shabat. O Shabat, pessoal, além de ser a primeira, é a principal das festas. O Shabat testemunha a criação, foi estabelecido desde lá de quando Adonai criou o ser humano. Ele determinou que o Shabat fosse um dia santo, fosse o memorial da criação, e ele depois estabeleceu também esse dia como sendo um sinal de aliança entre ele e o seu povo. Então vamos continuar a leitura para a gente entender melhor essa primeira festa de Adonai. 6 dias farás trabalho, e no 7º dia é o Shabat de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Todo trabalho não farás, é um Shabat para Adonai em todas as tuas propriedades. Então percebe que Adonai vai citar as festas, e qual é a primeira que ele cita? O Shabat. Então, pessoal, o Shabat é a primeira das festas, e de todas as festas, o Shabat é o único que aparece lá nos 10 mandamentos. E por quê? Porque o Shabat, ele representa todas as outras festas. A gente vai ver que todas as festas, quando for celebrada, deve ser também considerado um Shabat. Por isso, o Shabat representa todas as festas. Não é por acaso que Adonai coloca o Shabat aqui em primeiro lugar para falar das suas festas. Vamos retornar no momento da entrega da Torá. Vamos ler como foi a entrega desse mandamento, pessoal. O 4º mandamento, que é o mandamento do Shabat. Eu quero novamente chamar a atenção de vocês para os detalhes desse mandamento. O Shabat é o único de todos os mandamentos que ocupa 4 versos. É também o único dos mandamentos em que o nome de Adonai aparece 3 vezes, e é também o único dos mandamentos que tem essa frase aqui, pessoal. Lembre-se, Zahor, lembre-se do dia de Shabat. Então vamos ler esse pronunciamento que Adonai fez lá no Monte Sinai, diante dos olhos de todo o povo de Israel. Lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas, no 7º dia, é um Shabat para Adonai. Então veja que apareceu a primeira vez o nome do Eterno aqui. O seu Elohim. Não realize nenhum tipo de trabalho. Nem você, vamos contar? Nem você, 1, nem seu filho, 2, nem sua filha, 3, nem seu escravo, 4, nem sua serva, 5, nem o seu gado, 6, nem o estrangeiro, 7, que está com você dentro dos portões da sua propriedade. Ou seja, Adonai disse aqui, pessoal, que ninguém deveria trabalhar no Shabat. Claro que ele está falando aqui com a autoridade, com aquele que tinha o poder sobre o filho, o poder sobre o servo, sobre os animais. E ele continua, no verso 11 ele diz, ele vai explicar, né, o porquê. Pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e de tê-lo separado para si. Então o Shabat é um dia santo de Adonai. Não é por acaso, pessoal, que Adonai coloca 3 vezes o seu nome aqui. E é incrível como tem pessoas que têm a coragem de resistir esse mandamento, pessoal. Eu fico assim assustado com isso. Vamos ver no hebraico
né? Eu peguei lá da porção Itrô e trouxe para vocês verem. Vamos ver que coisa linda tem nesse mandamento, pessoal. Vocês sabem que os 10 pronunciamentos de Adonai, ele foi dito em 620 letras. O Shabat, ele ocupa quase 1/3 de tudo isso. Vamos ver no próximo slide. Veja só o 4º mandamento aqui no hebraico para você entender. Ao todo, Adonai usou 203 letras para pronunciar o Shabat. O nome dele apareceu 3 vezes. Você sabe que cada uma dessas letras hebraicas tem um valor numérico. Então, se a gente somar todas essas 203 letras aqui, o valor numérico é esse, 17.303. Se a gente tirar a raiz, olha a raiz aqui, pessoal. A raiz 14, que é o valor numérico do nome de David. Você sabe que essa palavra, né, esse nome David, significa amado. Não é por acaso que deu aqui o número 14, mostrando que o Shabat é o dia amado de Adonai. Se não bastasse isso, veja o que Adonai colocou aqui embaixo no último verso. Ele colocou um selo de 4 em 4 letras. A palavra Teshuvah, veja só. Aqui está o Tav. Se a gente contar 4 letras, vai dar o Shin, mais 4 letras o Vav, mais 4 o Bet, mais 4 o Re, formando assim a palavra Teshuvah de 4 em 4 letras dentro do Shabat. Agora eu digo para vocês, pessoal, como pode alguém virar as costas para um mandamento como esse? Esse é o mandamento que Adonai usou o maior número de palavras, o maior número de letras, e é o mandamento em que ele colocou seu nome mais vezes. E ainda tem gente que resiste guardar esse mandamento. O Shema, né, que é o mandamento que Adonai ordenou para o povo de Israel, também está o nome de Adonai 3 vezes. Aquela bênção sacerdotal que a gente faz no final dos nossos estudos também contém o nome de Adonai 3 vezes. Então isso quer dizer o quê? Que a bênção dos sacerdotes, Abdicat Kohanim, o Shema, todos eles têm alguma coisa relacionada com o Shabat. Mas muita gente não dá a mínima para isso, né? Despreza o mandamento que Adonai mais ama. Porque, veja só, a soma de tudo isso deu o valor numérico do nome de David, que quer dizer amado. Muita gente diz que o Shabat é somente para o povo de Israel, né? São pessoas ignorantes, fazer o quê? Que não prestam atenção no que a Escritura está dizendo. A Torá já estava desenhando desde o princípio que Israel seria o único povo da terra que guardaria o Shabat. Não é por acaso, pessoal, que Adonai colocou no seu povo o nome de Israel. Israel significa aquele que luta com Elohim e com os homens. É por isso que Iaco recebeu esse nome. Eu já expliquei em vídeos anteriores o que isso significa. Mas vamos ver o nome de Israel codificado quando Adonai determinou o dia 7º como sendo o santo dia. Lá na criação, em Bereshit, no capítulo 1, no último verso do capítulo 1, diz assim: Elohim viu tudo o que fez, e isso de fato era muito bom. Assim houve tarde e manhã. Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que neles há. No 7º dia estava concluído a obra que Elohim fez, portanto ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que realizou. Elohim abençoou o 7º dia, separou como santo, porque nesse dia Elohim descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Agora veja que coisa interessante aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí em vermelho, de 7 em 7 letras, o Eterno colocou o nome de Israel. Dentro desse contexto do Shabat. Israel, pessoal, só veio a existir mais de 2000 anos depois da criação. O nome Israel vai aparecer pela primeira vez somente quando houve aquele momento que o anjo lutou com Jacó e mudou o nome dele para Israel. Mas Adonai já tinha esse nome em mente, percebe? Desde lá da criação, Adonai já estava falando o nome de Israel de forma codificada, de 7 em 7 letras. Por quê? Porque Israel seria o povo que ia guardar o Shabat. Eu espero que você deseje muito fazer parte desse povo.
Israel, pessoal, não é um povo carnal, como muita gente pensa. Eu já expliquei isso para vocês. Fazer parte do povo do Eterno é uma condição. É condicional. Sempre Adonai diz: se vocês obedecerem os meus mandamentos, então vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Elohim. Então, se você guarda os mandamentos, você faz parte do povo do Eterno. É simplesmente assim, pessoal. Você não precisa comprovar que você é um judeu. Existem muitos judeus que não fazem parte de Israel, vão ficar de fora. O Mashiach deixou isso bem claro. Agora a gente vai ver um verso lá nos profetas, porque muita gente ignorante diz que o Shabat é somente para o povo de Israel, o povo carnal, né? Eles acham que Israel é um povo carnal. Então vamos ver o que Adonai diz através do profeta Isaías, lá no capítulo 56. Preste muita atenção aqui. Assim diz o Adonai: guarde o juízo e pratique a tzedakah, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar. Felizes os seres humanos que praticam isto. Isto o quê? O filho do homem que se esforça, vindo a guardar o Shabat, sem profaná-lo, e que guarda a sua mão de praticar o mal. Então veja só o que Adonai está falando aqui, pessoal. Felizes os seres humanos que se esforça em guardar o Shabat, sem profanar o Shabat. Agora veja o que ele vai dizer para o estrangeiro. E felizes também são os estrangeiros que se cheguem ao Adonai, para o servirem, para o amarem, sendo para ele por servos, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, os que se esforçam na minha aliança. Então percebe, pessoal, o que Adonai está falando aqui? Que o estrangeiro que ama Adonai, que se aproxima dele para guardar o Shabat, esse estrangeiro se esforça na aliança de Adonai. Então o Shabat tem tudo a ver com aliança? Claro, Adonai disse para Moshe que o Shabat é um sinal de aliança entre ele e o seu povo. A pessoa que quer fazer parte do povo do Eterno precisa guardar o Shabat, pessoal. Isso está muito claro na Escritura. É uma pena que as pessoas não conseguem ver isso. E ele continua: também o levarei, quem é esse estrangeiro, no meu santo monte, e os farei alegre na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então perceba, pessoal, que Adonai está chamando aqui o estrangeiro para obedecer o Shabat, e está dizendo claramente que o estrangeiro que guarda o Shabat, ele será considerado como povo de Adonai. Por quê? Porque o Shabat é o sinal da aliança entre Adonai e o seu povo. Então, o Shabat é o primeiro das festas, é o primeiro dos encontros marcados. Agora a gente vai ver as próximas festas, vamos ver a segunda e a terceira festa. A segunda festa, pessoal, do ciclo de festa estabelecido por Adonai é a festa de Pessa. Essa festa acontece no dia 14 do mês 1, a gente já celebrou essa festa. E a terceira festa é a festa de Matzot, que inicia no dia 15, né? Então Pessa é quem abre a festa de Matzah, e essa festa de Matzah ela dura 7 dias. A gente celebrou esses dias essa festa. Vamos ver o que Adonai vai falar a respeito dessas festas. No primeiro mês, ou seja, no mês 1, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completa, é a Pessa de Adonai. No 15º dia do mês, é a festa de Matzot. Para Adonai, 7 dias Matzot comerá, ou seja, durante 7 dias não poderá comer nada com fermento. A gente celebrou essa festa há poucos dias atrás. No primeiro dia, né, que é o dia 15, faça uma convocação sagrada e não realize nenhum tipo de trabalho. Então percebe que no primeiro dia da festa de Pessa, que é o dia 15, é um dia de Shabat, tá, pessoal? É considerado como Shabat. Leve para Adonai uma oferta feita pelo fogo por 7 dias. No 7º dia haverá também uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho comum, Adonai disse para Moshe. Então percebe que no 7º dia, ou seja, no dia 21, que é o último dia da festa de Matzah, também é chamado de Shabat.
Então, tanto o primeiro dia da festa como o último dia é um Shabat. A gente viu aqui que Adonai falou sobre ofertas feitas pelo fogo. Futuramente eu vou mostrar para vocês que ofertas são essas. Vai estar lá no livro de Bamidbar, né? Quando a gente chegar na porção que vai falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês quais eram os sacrifícios que se fazia na festa de Pêssah. Fale para o povo de Israel que depois deles entrarem na terra que eu dou a vocês, eles devem colher os grãos maduros e trazer um feixe, um homer, de primícia da colheita para o sacerdote. Ele moverá esse feixe, né, esse homer, diante de Adonai, para que vocês sejam aceitos. Isso vai acontecer no dia seguinte a Pêssah, né? Depois do Shabat de Pêssah. Essa então é a quarta festa, pessoal. É a festa de Bikurim, que acontece no dia 16 do mês 1. No dia 15 é a festa de Pêssah. No dia 16 inicia a festa de Bikurim. Inicia a contagem do Homer. Vai se contar 50 dias do Homer, inclusive a gente está nesse período, né? E quando dá o dia 50, virá a próxima festa, que é a festa de Shavuot. Então a quinta festa é a festa de Shavuot. É o que Adonai vai falar a partir do verso 15, veja só. Vocês vão contar desde o dia seguinte ao dia de descanso, né? Desde o dia do Shabat, Shabat de Pêssah. Como no dia 15 foi um Shabat, o Shabat do início da festa de Pêssah, no próximo dia, que é o dia 16, vai iniciar a contagem do Homer. Então vai se contar 50 dias, ou seja, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte, a 7ª semana, vocês vão contar 50 dias. Então vocês devem apresentar uma oferta de grão para Adonai. E aí ele vai dizer, né, que o povo deve ofertar 2 pães feitos com 4 litros de farinha, com as primícias dos grãos. O que acontece, pessoal? Dia de Shavuot seria apresentado para Adonai 2 pães feitos com o trigo que foi colhido. Ninguém poderia consumir o trigo, nada desse trigo, sem que antes apresentasse esses 2 pães para Adonai. E junto com esses 2 pães, se fazia um sacrifício específico. Esse eu vou mostrar para vocês porque está dentro da porção. Eu quero que vocês entendam um pouco sobre isso. No dia de Shavuot, era oferecido para Adonai 13 animais em sacrifício. O primeiro deles seria um bode. Seria ofertado um bode como oferta pelo pecado. Depois, como oferta de elevação, ia ser ofertado 10 animais, pessoal. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros. Essa oferta aqui é uma oferta padrão. Todo o início do mês, o início do mês 1, início do mês 2, início do mês 3, enfim. O início de todo mês se ofertava essa oferta padrão aqui. Um bode como oferta pelo pecado, 2 novilhos como oferta de elevação, 1 carneiro também como oferta de elevação e 7 cordeiros como oferta de elevação. Tudo isso tem um significado, eu já vou falar para vocês. No dia de Shavuot, oferecia 2 cordeiros como oferta pacífica. Esses 2 cordeiros eram ofertados junto com os 2 pães, que era apresentado no dia de Shavuot. O que significa tudo isso, pessoal? Esses 2 cordeiros, esses 2 pães que seriam apresentados no dia de Shavuot. Lembra que Shavuot é a festa da entrega da Torá. Então esses 2 cordeiros e também os 2 pães que o povo de Israel ia oferecer representava as 2 tábuas da Torá. Esse é o motivo de ter que fazer essa oferta especial no dia de Shavuot. Então todo ano, no dia de Shavuot, era feito esse sacrifício. Era ofertado 2 pães com a primícia do trigo e também 2 cordeiros como oferta pacífica. Adonai vai dizer que não se pode jamais comer do trigo que foi produzido na terra sem que antes tire a primícia e apresente os 2 pães para Adonai. Agora eu quero falar para vocês sobre esses sacrifícios aqui. Por que tinha que ofertar um bode todo o início do mês, todo o início de uma festa? Os sábios vão dizer, pessoal, que esse bode é uma oferta pelo pecado dos irmãos de Yosef. Lembra quando mataram um bode e pegaram o bode, passaram na roupa de Yosef para fingir ser sangue de Yosef, enganando assim o seu pai Jacó?
Os sábios associam isso com aquele episódio e acham que é por isso que tem que fazer sempre a oferta desse bode. Eu respeito essa opinião, mas eu não concordo nada com isso, porque cada um desses animais tem um significado, pessoal. Eu já mostrei para vocês que no dia de Yom Kippur também se oferece não um bode, e sim 2 bodes. O que o bode significa? O bode representa o príncipe. O Machia é o bode que vai fazer a expiação por nós, que já fez, né, a nossa expiação. Toda vez que um príncipe de Israel pecasse, ele tinha que ofertar um bode como oferta pelo pecado, porque bode representa exatamente isso, representa o príncipe, e Israel é o príncipe do Eterno. E agora, o que significa esses 2 novilhos que tinham que ser ofertado também todo início do mês e todo início de festa? Representa as 2 tábuas da Torá e também os 2 patriarcas, Abraham e Isaac. E o carneiro, o que o carneiro significa? Significa uma só Torá e o nosso patriarca Iaco, pessoal, que teve o seu nome mudado para Israel. Um só povo. Israel é um só povo representado por esse carneiro que obedece uma só Torá. E agora o que significa os 7 cordeiros? Bem interessante, né? Os 7 cordeiros representam todo o povo de Israel, as 4 matriarcas e os 3 patriarcas que formam o nome de Israel. Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores que o nome Israel é uma compactação do nome de 7 pessoas, que são eles, as 4 matriarcas e os 3 patriarcas. Vamos ver isso? Veja aqui o nome de Israel. O Yud, pessoal, é a primeira letra do nome de Isaac e de Iaco, né, Jacó. O Shin é a primeira letra de Sara. O Resh é a primeira letra de Rebeca e Raquel. O Aleph é a primeira letra de Abraham. E o Lamed é a primeira letra do nome de Leia. Então, o nome Israel é uma abreviação do nome de 7 pessoas que formam, né, o povo de Israel. Ou seja, as 4 matriarcas e os 3 patriarcas. Por isso que se oferece 7 cordeiros, que representa a plenitude da Torá. Tudo aqui tem a ver com a Torá, tá, pessoal? 2 novilhos, as 2 tábuas da Torá. Um carneiro, uma só Torá. 7 cordeiros, a plenitude da Torá, e tudo isso representa também os nossos patriarcas. Eles eram símbolo de tudo isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, toda essa simbologia aqui. Vamos continuar a leitura. Adonai continua falando como vai ser, né, esse dia de Shavuot, dizendo: nesse dia, né, que é o dia 50 da contagem do Homer, vocês devem fazer uma convocação sagrada e não realizar nenhum tipo de trabalho. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam. Então veja, pessoal, o dia 50 da contagem do Homer é o dia que se celebra a entrega da Torá. E no verso 22 ele vai repetir aquilo que nós lemos na porção passada. Quando você escolher os grãos maduros produzidos na terra, não colha todos os cantos do campo. E também não junte as espigas de grão deixado pelos ceifeiros. Deixe para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Adonai, o Elohim de vocês. Então, a festa de Shavuot, ela celebra a colheita do trigo, e é por isso que Adonai está falando aqui. Quando você escolher, vocês devem deixar parte, né, daquilo que cai para os estrangeiros. E ela celebra também, pessoal, a entrega da Torá. Esse ano vai cair em que dia? Vamos ver para que você possa programar aí na sua agenda. Veja só, a Torá foi entregue no ano de 2448, há exato 3.334 anos atrás. A celebração dessa festa, pessoal, será num domingo, será dia 5 do mês 6, então esse dia é considerado um Shabat. A gente vai emendar então. Será o Shabat do 7º dia, mas o domingo, que será o dia de Shavuot, será então 2 Shabat juntos. Você deve colocar aí na sua agenda e se programar para esse dia. Por que nesse ano a festa de Shavuot vai cair no domingo, pessoal? Porque a contagem do Homer começou no domingo. Se a contagem do Homer começasse na segunda, Shavuot cairia na segunda. Se começasse na terça, Shavuot cairia na terça. Isso é uma regra. Então,
A contagem do Homer vai iniciar sempre um dia após Pessa. Então Pessa é o que determina tudo. Por isso que Pessa é a chave, né, que abre as 7 festas anuais. A 6ª festa que Adonai vai falar agora é a festa de Yom Teruah, que é o primeiro dia do mês 7. Esse é o dia da viração do ano, pessoal. É o dia do toque do shofar. Vamos ler no verso 23. Diz assim: Adonai disse para Moshe: fala para os filhos de Israel que no 7º mês, no dia 1º do mês, deve ser para vocês um dia de descanso solene. Será um memorial de toque de shofar, uma convocação sagrada. Então é o primeiro dia do mês 7. Esse daqui é o Shabat lunar. Com certeza você já ouviu falar por aí sobre um tal de Shabat lunar. E existe sim, pessoal, o Shabat lunar. Existe no ano um único Shabat lunar, que é esse Shabat aqui, o dia 1º do mês 7. O dia 1º do mês 1 não é Shabat. O dia 1º do mês 2 também não é Shabat. Do mês 3 não é Shabat. Só é Shabat o dia 1º do mês 7, porque é o dia em que faz o toque do shofar, é o dia em que comemora a viração do ano, o fim da colheita do ano que terminou, e anuncia também, né, que vai começar o preparo do solo para a próxima safra. Então, no dia 1º do mês 7, esse sim é um Shabat lunar, porque é a lua que marca a viração do mês. Todo dia 1º, quem determina é a lua nova. Muita gente faz confusão por isso, pessoal, porque eles lêem na escritura falando sobre a lua nova como sendo um Shabat, e eles acham que toda lua nova é Shabat, mas não, só é Shabat a lua nova do mês 7. Essa então é a festa de Yom Teruah, e essa festa acontece, pessoal, no dia 1 do mês 7, né, no mês de Tishrei, que é o mês judaico. Se você querer saber quando vai cair no nosso calendário, será no dia 26, uma segunda-feira, dia 26 do 9. Então, se você querer colocar na sua agenda, já se programar, o dia de Yom Teruah será do pôr do sol do dia 25 ao pôr do sol do dia 26 do 9. Então, será uma segunda-feira. A Torá diz que é também um Shabat esse dia. A 7ª festa é a festa mais importante, pessoal. A festa de Yom HaKippurim é o que vai estar no próximo verso que a gente vai ler. No verso 26, Adonai disse para Moshe: no 10º dia desse 7º mês é o dia de Yom HaKippurim. Realize uma convocação sagrada, humilhe-se e traga a Adonai uma oferta pelo fogo. Essa oferta eu vou mostrar também para vocês futuramente, para não virar muita informação dentro de um vídeo só. Não realize nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é o dia de Yom HaKippurim para fazer expiação para vocês diante de Adonai, seu Elohim. Não realize nenhum tipo de trabalho, é um regulamento permanente para toda a sua geração. Não importa aonde vocês vivam, e Adonai repete, ele será para vocês um Shabat de descanso absoluto, e vocês devem se humilhar. Descanse do seu Shabat da tarde do 9º dia até a tarde do dia seguinte. Então perceba que o dia começa no pôr do sol. No pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10 do mês 7 é o dia de Yom HaKippurim. Adonai já falou sobre isso, pessoal, lá na porção Ahareimot. Vocês lembram que eu comentei sobre isso para vocês. Só que hoje Adonai está repetindo por quê? Porque ele está acrescentando detalhes e ele está dando o manual completo da festa, já que ele está falando sobre santidade e ele quer que o seu povo entenda que o povo santo celebra as festas, por isso Adonai está dando todas elas aqui dentro da porção de hoje. No nosso calendário vai cair, veja só, no dia 5 do mês 10, numa quarta-feira. Muito importante que você já agende, já se programa, porque esse dia é o dia mais importante do ano. É o dia das expiações. É chamado o Dia Santo dos Santos. Com certeza, pessoal, esse será o dia em que o nosso Mashiach virá. Não sabemos que ano isso vai acontecer, mas as profecias apontam claramente que o dia das expiações é o dia em que o Mashiach virá dos céus, trazendo nossos pecados expiados para nos levar para o mundo vindouro, que é o símbolo, né, da festa de Sukkot. Então marca aí na sua agenda
se programe para esse dia tão importante, que no nosso calendário vai cair no dia 5/10, uma quarta-feira. Do pôr do sol do dia 4 ao pôr do sol do dia 5 será o dia de Yom HaKippurim. E a 8ª festa, pessoal, das 8 festas que Adonai está mostrando, é a festa de Sukkot. Depois, claro, da festa de Yom HaKippurim. É o que está no próximo verso que a gente vai ler. Adonai disse para Moshe: fale para o povo de Israel que no 15º dia desse mês é a festa de Sukkot, com duração de 7 dias. Preste muita atenção aqui, pessoal. Essa festa tem uma duração de 7 dias. No primeiro dia haverá uma convocação sagrada, não realize nenhum tipo de trabalho, ou seja, é um Shabat, então no dia 15 do mês 7. No 15º dia do 7º mês, quando você estiver ajuntado o produto da terra, guarde a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será dia de descanso solene e o 8º dia também será um dia de descanso solene. Então perceba, pessoal, que a festa de Sukkot ela vai iniciar no dia 15 e ela vai acontecer durante 7 dias. Tanto o primeiro dia como o último dia, Adonai está dizendo que é um Shabat. No primeiro dia vocês devem pegar frutos selecionados, ramos de palmeira, galhos espessos de salgueiro e celebrar na presença de Adonai num período de 7 dias. Tudo isso a gente vai falar com mais detalhe quando a gente for se preparar, né, para essa festa. Guarde como festa para Adonai 7 dias no ano. Este é o regulamento permanente de geração após geração. Guarde-a no 7º mês. Viva em Sukkot, ou seja, viva em cabana, por 7 dias. Todo o natural da terra viverá em Sukkah, ou seja, em cabana. Essa festa é uma delícia, pessoal. Se você ainda não celebrou essa festa, você não sabe o que está perdendo. É uma sensação incrível poder participar de uma festa tão linda como essa. Isso vocês devem fazer para que, geração após geração, vocês saibam, né, nunca seja esquecido que eu fiz o povo de Israel viver em Sukkot quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. E assim, Moshe anunciou ao povo de Israel os tempos designados por Adonai. Então percebe que são ao todo 8 festas, contando com o Shabat. O Shabat é a primeira de todas as festas. Por isso Adonai citou primeiro o Shabat, para depois citar as 7 festas anuais. O Shabat é tão importante que é celebrada uma vez por semana, enquanto que as festas, né, acontecem apenas uma vez por ano. Então eu não sei se vocês perceberam que durante o ano, fora o Shabat, que acontece toda semana, existem 7 festas e Adonai estabeleceu 7 dias como Shabat. Ou seja, o primeiro dia da festa de Matzah e o último dia é Shabat. No dia de Shavuot é Shabat. No dia de Yom Teruah também é Shabat. No dia de Yom HaKippurim é o Shabat mais importante de todos. E depois a gente vai ter o Shabat do primeiro e também o Shabat do último dia da festa de Sukkot. Totalizando aí um total de 7 Shabats no ano, fora os Shabats do 7º dia. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma menorá. E dentro dessa menorá mostrar todas as 7 festas anuais que acontecem, que a gente acabou de ler na porção de hoje. Eu acredito que com a menorá vocês vão conseguir memorizar melhor e entender, né, o real significado de cada uma dessas festas. Vamos então ver a menorá, vamos ver as festas dentro da menorá. Veja só, pessoal, aqui está as 7 festas que acontecem durante o ano. Do lado direito está marcado primavera, porque são 3 festas chamadas festas da primavera. Do lado esquerdo está em vermelho escrito outono, porque são 3 festas no outono. Então veja só, 3 festas acontecem no mês 1, no mês de Aviv, uma festa acontece no mês 3, que é a festa de Shavuot, e 3 festas acontecem no mês 7, que é o mês de Tishrei, que é as festas de outono. Então, vamos ver quando é cada uma dessas festas. Vamos recapitular para que você possa memorizar. Eu convido você a tirar um print, né, e guardar essa informação com vocês. Veja só, a primeira festa é a festa de Pessa, que acontece no dia 14 do mês de Aviv.
Essa festa aqui não é Shabat, tá, pessoal? No dia 14 é o dia da preparação para o Shabat, que vai acontecer no dia 15, que é a segunda festa, a festa de Matzah, que inicia no dia 15 do mês de Aviv e vai até o dia 21. Então, tanto o dia 15 como o dia 21 é considerado um Shabat. A terceira festa é a festa de Bikurim, que acontece no dia 16, ou seja, um dia imediato ao dia 15. No dia 15 é o Shabat de Pessa. No dia 16 começa a contagem do Homer. 50 dias depois vem a festa de número 4, que é a festa de Shavuot. Geralmente essa festa acontece no dia 4 do mês 3. Sempre será no mês 3, tá, pessoal? Ela será 50 dias, né, após o início da contagem do Homer, que começa no dia 16 do mês 1. A quinta festa é a festa de Yom Teruah, no dia 1º do mês 7. Aqui é a festa do outono. Aqui também é considerado um Shabat. Está em Vaikra 23, conforme a gente leu. Depois vai ter o Shabat mais importante do ano, né, que é o dia Santo dos Santos, que é o dia 10 do mês 7, a festa de Yom HaKippurim. E depois, aqui também é um Shabat, tá, pessoal? É o Shabat mais importante de todos, né? De todos esses 7 Shabat que existem, o dia de Yom HaKippurim é o mais importante de todos. Tanto é que Adonai diz que aquele que não respeitar esse dia aqui seria eliminado do seu povo. Aqui a gente está falando as festas anuais, tá, pessoal? A 7ª festa é a festa de Sukkot, que inicia no dia 15 do mês 7 e vai também até o dia 21 do mês 7. É também uma festa de 7 dias. Então, tanto o primeiro dia como o último dia é um dia de Shabat, conforme diz Vaikra 23. Assim a gente leu todas as festas, pessoal. Eu espero que você tenha entendido sobre as festas, que você se programe, coloca na sua agenda, para que você possa celebrar conosco essas festas tão importantes. Todas elas são proféticas. Todas elas apontam para algo que vai acontecer. Por exemplo, Pessa é o nosso Mashiach, nós sabemos que ele é o nosso Pessa. Matzah é os ensinamentos do Mashiach, os seus mandamentos é o verdadeiro Matzah. Bikurim, que representa as primícias, o Mashiach é as primícias, né, dos que dormem, ele que abriu a ressurreição. Shavuot marca a entrega da Torá, foi o dia em que foi derramado o Ruah sobre os discípulos do Mashiach. Teruah é o toque do shofar. Nós estamos vivendo o momento do toque do shofar. Não é por acaso que a Torá está sendo desejada, né, por todo o planeta Terra. O que tem de gente hoje se interessando pela Torá, isso prova sem dúvida que nós estamos vivendo esse tempo profético aqui. Yom Teruah, o shofar está sendo tocado e as pessoas estão se despertando e fazendo techuvá para o Hashem, né? Depois tem o dia de Yom HaKippurim, que marca a vinda do Mashiach, que nós aguardamos. E depois da vinda do Mashiach é a festa de Sukkot, que aponta para o mundo vindouro. Agora veja que coisa interessante. Eu mostrei isso para vocês no vídeo que eu fiz sobre a festa de Pessa. Perceba que nessa menorá, o braço 1 está ligado com o braço 7. Veja só que coisa linda aqui. Quando o nosso povo de Israel saiu do Egito, saiu de Ramsés, o primeiro estágio que eles parou foi em Sukkot. E não é por acaso, pessoal, que aqui na menorá mostra exatamente isso, ó, de Pessa a Sukkot. O que Pessa significa? Libertação. E Sukkot, o mundo vindouro. Então Adonai está mostrando que para nós ir para o mundo vindouro, nós precisamos passar primeiro por aqui, por Pessa. Agora veja Matzah, que é um símbolo, né, dos mandamentos. Veja onde ele está ligado. Em Yom HaKippurim. Então no dia de Yom HaKippurim é o dia em que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Quais pecados? A transgressão dos mandamentos, que é um símbolo do Matzah. Eu mostrei para vocês que a palavra Matzot é a mesma palavra mitzvot. Matzah é símbolo dos mandamentos de Adonai sem fermento, né? Sem aditivos religiosos. Agora veja só, a festa de Bikurim marca o início da colheita. E veja onde ela está ligada aqui. Em Yom Teruah, que celebra o fim da colheita. Então aqui inicia e aqui termina a colheita, marcando também a viração do ano.
anunciando também, né, que vai haver a preparação do solo para o próximo plantio. Então é muito lindo essa menorá, não é por acaso que a escritura utiliza a menorá, pessoal. Adonai desenhou tudo através dessas festas. Tudo que Adonai vai fazer, tudo que Adonai planejou para o seu povo, ele colocou nessas festas. Então é muito importante a gente estudar sobre elas e entender o significado de cada uma delas. No livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse, vai falar muito sobre menorá. Então, se você pegar uma menorá dessa e utilizar ela como ferramenta, como chave, você vai entender muitos mistérios dentro do livro de Revelação. Eu pretendo, né, se Adonai permitir, futuramente fazer isso, fazer um estudo do livro de Revelação, livro de Apocalipse, utilizando como chave para a gente entender os mistérios através de uma menorá. Vocês vão ficar assim de boca aberta com as revelações que tem quando a gente usa uma menorá como chave. Muito bem, pessoal. Assim a gente vai finalizar, né, a porção de hoje. Adonai mostrou para nós cada uma dessas festas. E como eu falei, existe uma razão para isso. Essa porção está ainda no contexto da porção Kedoshim. E Adonai está nos ensinando que o seu povo, o povo santo, eles participam de festas, sim, eles comemoram festas, mas não festas religiosas. Se você quer ser santo, aqui estão as festas que você deve celebrar. Não participa, não celebre nenhuma festa religiosa, nenhuma festa das nações. As festas que o povo de Adonai deve celebrar são estas 7 festas aqui, mais o Shabat, totalizando aí 8 festas. E não é por acaso, né, pessoal, que Adonai ele determinou 8 festas, porque 8 é a raiz da palavra Torá, 8 é a raiz do nome do Mashiach e Yeshua, 8 é também a raiz do nome do Eterno. Se a gente somar, veja só, o braço 1 aqui com o braço 7, 1 mais 7 vai dar 8. Se a gente somar o braço 2 com o braço 6, 2 mais 6 vai dar 8. Então tudo tem a ver com 8. E o 8 aponta para o quê? Aponta para a eternidade, aponta para o mundo vindouro, aponta para o eterno. E para a gente alcançar tudo isso somente com a Torá, não é por acaso também que a Torá tem raiz 8. Assim a gente vai finalizar o estudo de hoje. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos, que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas, que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Adonai pana elecha vehunika Yisa Adonai pana elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e ponha em ti a sua paz. Assim seja.